Fala pessoal, belezinha? Estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero trazer uma dica muito especial, muito importante sobre análise combinatória. E aqui eu já quero começar com a dica quente. É possível resolver problemas de análise combinatória sem usar fórmulas. A gente muitas vezes acha que a análise combinatória ela se resume àquelas 4 fórmulas, aquelas 4 relações fundamentais, né? Que são a de permutação simples, permutação com repetição, arranjo simples, combinação simples. E a gente acha que a análise combinatória se resume exatamente a essas 4 fórmulas e somente a elas. E se eu conhecer todas essas 4 fórmulas, eu consigo fazer qualquer tipo de problema. Mas isso não é verdade. Esses 4 elementos, arranjo simples, combinação simples, permutação simples e permutação com repetição, digamos que eles são 4 casos especiais de agrupamentos dentro de toda a análise combinatória. O que a análise combinatória estuda? Ela estuda o número total de possibilidades para uma determinada ação, para uma determinada situação. Quantas possibilidades eu tenho de realizar um trabalho, ou um serviço, ou um sorteio e assim sucessivamente, não é verdade? E aí quando eu penso nisso, eu penso que a análise combinatória ela trabalha com 2 princípios que são fundamentais. É o princípio aditivo. Quando eu estou dentro da interpretação do meu problema, eu uso o conectivo ou. Então, todas as vezes que dentro de um exercício de análise combinatória eu estiver com a ideia do ou envolvido, eu vou usar a soma. E eu tenho o princípio multiplicativo, que quando eu estiver dentro de um exercício, se eu estiver usando a ideia do e, o e remete à multiplicação, e isso está diretamente relacionado ao princípio multiplicativo. Esses 2 princípios são suficientes para resolver qualquer e todo tipo de problema de análise combinatória. Se eu souber as relações, bacana demais. Se eu souber as fórmulas, bacana, porque são casos especiais. Mas a análise combinatória não se resume apenas a esses 4 casos. E aqui eu quero trazer um exemplo para você hoje, para ilustrar isso que eu estou falando, um exemplo da combinação simples. Eu quero propor para você aqui um problema de combinação simples, onde a gente vai resolver tanto pela fórmula de combinação, e eu vou mostrar resolver o mesmo tipo de problema sem a ideia da fórmula de combinação, usando apenas o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Quer ver? Vamos pensar na seguinte situação. Imagine você que eu tenho 5 alunos participando de um sorteio. Esse sorteio consiste em sortear 3 viagens para o exterior, para o mesmo lugar, com os mesmos custos, é o mesmo tipo de viagem, tá? Então são 5 pessoas participando de um sorteio de 3 viagens, tá certo? Quantos tipos diferentes de agrupamentos eu posso ter para esses sorteios, né? Tendo 5 pessoas e eu tendo 5 pessoas participando do sorteio e 3 sendo contempladas, de quantas maneiras eu posso ter um resultado para esse sorteio? É um problema de análise combinatória, não é verdade? E aqui eu estou trabalhando com um problema de combinação simples, por quê? Porque a ideia principal da combinação simples é que a ordem dos elementos dentro do grupo não é importante, não interfere no tipo de agrupamento. E aqui vamos pensar em 3 pessoas. Vamos supor que os contemplados foram João, Ricardo e Maria, os 3. Se João foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, não importa. Se a Maria foi a primeira, a segunda ou a terceira, não importa. Se o Ricardo foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, não importa. Esses 3 elementos, não importando a ordem entre eles, configuram apenas um único grupo, um tipo de resultado, não é verdade? Porque se a ordem for Ricardo, Maria e João, ou João, Ricardo e Maria, não são 2 grupos diferentes. Constitui apenas um só, porque a ordem entre eles não é importante, porque não tem diferença na premiação. É o mesmo tipo de prêmio. O prêmio do primeiro, do segundo ou do terceiro sorteado é o mesmo tipo de viagem. Tá certo? Então nós vamos resolver esse problema de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira é um problema, lembrando que é um problema de análise combinatória envolvendo a ideia de combinação simples. Vou resolvê-lo via a fórmula de combinação e vou resolvê-lo sem fórmula também, tá? Então, usando a fórmula de combinação, só para a gente não esquecer, combinação de n elementos tomados P a P. O que é n? N é o total de elementos do problema. No caso aqui nós temos 5 pessoas. O P é quantos elementos estarão dentro do agrupamento. No caso aqui eu tenho 3 sorteados, então cada grupo terá um grupinho de 3, não é verdade? Cada grupo de sorteados tem 3 pessoas. Então o N é 5 e o P é 3, tá certo?
E a fórmula de combinação simples é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial, ok? Então, resolvendo o problema com essa fórmula de combinação simples, o que eu vou ter? Combinação de 5, 3 a 3, como eu disse, n igual a 5, p igual a 3. Fica 5 fatorial, ok? Dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. E aí, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter que a combinação de 5, 3 a 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vou parar a decomposição do 5 fatorial até aqui, porque eu posso cancelar com esse 3 fatorial. E 5 menos 3 fatorial é 2 fatorial. Então, ó, aqui fica bem bacana, porque eu posso cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? Lembrando que o fatorial você multiplica todo mundo até chegar no 1, né? E 2 fatorial é 2 vezes 1, então 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá o quê? 10. O que esse 10 representa para mim? Que eu tenho 10 grupos, 10 agrupamentos distintos. É o total de possibilidades que eu tenho para esse sorteio. Eu tenho 5 pessoas, tá certo? Sendo sorteadas 3 pessoas para poder serem contempladas com essa viagem, eu consigo 10 agrupamentos distintos, tá? Lembrando que, se forem as mesmas 3 pessoas, a ordem entre elas dentro do agrupamento não quer dizer que nós vamos ter grupos diferentes enquanto essas ordens são trocadas. É o mesmo tipo de grupo. O grupo formado pelo Ricardo, pelo João e pela Maria é o mesmo grupo independente da ordem que eles aparecem no sorteio. Tá certo? A gente tem que ter isso muito bem claro, porque agora a gente vai resolver sem fórmula, não é verdade? Foi o que eu propus para vocês. Então agora esquece aquela fórmula de combinação. O que eu tenho? Eu tenho um primeiro sorteado e o E para mim é multiplicação. Eu vou ter um segundo sorteado e eu vou ter um terceiro sorteado. A gente falou que o E está remetendo sempre à ideia do princípio o quê? Do princípio multiplicativo, não é verdade? Então esse é o primeiro sorteado. Esse é o segundo sorteado e esse é o terceiro sorteado. E aí eu pergunto para você, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro sorteado? Ah, pode ser qualquer um dos 5, não é, Paulinho? Pode mesmo, então fica 5 aqui, ok? Tenho 5 possibilidades para a escolha do primeiro sorteado. Sendo que eu já tenho agora o primeiro sorteado, quantas possibilidades me restaram para o segundo? 4 possibilidades, porque um já ficou aqui, não é verdade? Se eu já sorteei o primeiro e o segundo, restam 3 possibilidades para a última vaga para o terceiro sorteado. Então, teoricamente, seria 5 vezes 4 vezes 3. Só que eu tenho aqui um problema. A gente não falou várias vezes que a ordem dos sorteados não interfere no agrupamento? Então, se eu ficar trocando, permutando, trocando de lugar os mesmos 3 sorteados, no caso aqui eu estou dando o exemplo de João, Ricardo e Maria, o grupo não muda, é o mesmo tipo de agrupamento, não é verdade? A não ser que eu tire o Ricardo e coloque um outro sorteado, ou que eu tire a Maria e coloque outro, ou que eu tire João e coloque outro. Mas se ficarem os 3, a ordem entre eles não muda o tipo de agrupamento, por isso que é a combinação simples. Então esses 5 vezes 4 vezes 3, eu tenho aqui dentro desse resultado, é como se aqui dentro tivesse o grupo João, Ricardo e Maria, e o grupo Maria, Ricardo e João. Ele está contando esses grupos como pessoas diferentes, como agrupamentos diferentes, não é verdade? Então, ó, se eu coloco aqui João, Ricardo e Maria, Maria, Ricardo e João, está tudo dentro aqui dessas possibilidades. E a gente viu que esses grupos não são distintos. É o mesmo tipo de configuração de grupo. Então, cada grupo aqui está superestimado, está superfaturado, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir esse resultado aqui por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? 3 é o número de pessoas que estão dentro do grupo. E a troca de lugar entre elas não muda a configuração do grupo. A ordem não é importante. Então, o fato de trocá-las de lugar quer dizer que eu estou contando esse grupo aqui mais de uma vez dentro desse resultado. E esse 3 fatorial é justamente para eu poder reduzir. Porque eu tenho ali 3 fatorial, é justamente a permutação dos 3 dentro do grupo. E essa permutação, ela não vai mudar a configuração do grupo.
Então eu vou pegar esse 5 vezes 4 vezes 3 e vou dividir por esse 3 fatorial. Olha o que vai acontecer. Vou colocar um igual aqui. 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial, gente, é 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Então esse 3 cancela com 3. Esse 4 aqui divide por 2. Então aqui fica 5 vezes 2. E 5 vezes 2 vai dar um total de quanto? 10. O mesmo resultado que eu tinha encontrado anteriormente. Percebe? O que eu quero dizer para você mais uma vez é que dá para resolver problemas de análise combinatória sem usar fórmula. Desde que você entenda o princípio, a ideia, a teoria que está por trás de cada caso. Em análise combinatória é fundamental a interpretação de problemas. Interpretar corretamente. E você tendo a teoria muito bem fixada e interpretando corretamente, as fórmulas de combinação, em alguns momentos elas serão importantes, essenciais, mas em outros momentos, principalmente em resolução de problemas, eu consigo resolver os problemas sem ter a fórmula, sem a utilização da fórmula, tá bom? Então esse aqui é um caso de análise combinatória resolvendo problemas de combinação simples sem fórmula, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela curtida. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor a teoria, não deixe de dar a curtida bacana e venha participar do nosso canal também, tá certo? Tenho certeza que eu vou continuar te ajudando, sempre cada vez mais e mais, porque juntos seremos sempre cada vez mais fortes, tá certo? Um grande abraço, a gente se encontra em breve, até a próxima, pessoal!